Bom, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo comunique a palavra ao seu interior, que ele lhe edifique. O tema hoje vamos tratar sobre a tragédia da incredulidade. E a incredulidade realmente é uma tragédia. Então nós vamos estar analisando aqui juntos, com bastante atenção e cuidado, João capítulo 3, a partir do versículo 17. Apenas esses dois versículos, o 17 e o 18, e depois vamos ter mais uma palavra de oração. Então vamos refletir naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Assim diz a palavra, João 3, 17 e 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai Santo, nós rogamos ao Senhor para que Tu iluminas as nossas mentes, abrindo o nosso entendimento para que a Tua palavra, Pai, penetre e nós tenhamos sabedoria para compreender o que Tu dizes. Fala conosco nessa oportunidade mais uma vez, nos edificando, tratando conosco, Pai, nos despertando para a realidade de uma vida de crença na Tua palavra. E claro que tudo isso nós sabemos que são o Teu falar, por isso nós entregamos, ó Pai, a Tua palavra aos Teus cuidados, para que Tu administre em nossos corações, em nossos ouvidos, em nossa mente, nos dê uma mente fértil e fecunda para reter a Tua palavra, para praticar a Tua palavra, para vivenciar a Tua palavra no dia a dia, Pai, porque o Senhor já fez tudo por nós, somos tão gratos ao Senhor, Tu nos compraste, somos Teus filhos amados, então graças Te damos, e em Cristo Jesus nós oramos, amém. Irmãos, esse tema sugerido aqui ele é muito interessante, porque há muitas advertências na palavra de Deus sobre a questão da incredulidade. A incredulidade, ela nos afasta de Deus. A incredulidade nos leva a ter medo. A incredulidade, ela é o oposto de uma crença. A incredulidade significa também dúvida. Dúvida, essa palavra dúvida, ela é duvias, é duas vias. Imagina você chegar numa encruzilhada, tem dois caminhos e você tem que tomar uma decisão. Qual caminho você vai seguir? Então você tem que tomar um caminho. Então, o que Satanás ele pretende fazer é lançar na nossa trajetória cristã sempre uma pitada de uma coisa chamada dúvida. Mas graças ao Senhor, nosso Deus e Pai, tem nos chamado para crer na Sua palavra. E vocês sabem, crer na palavra de Deus é crer no próprio Filho de Deus, Cristo Jesus, porque Ele é o Logos, Ele é a palavra de Deus que se fez carne, como diz lá em João 1, versículo 1, porque no princípio era o verbo, a palavra, o Logos, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra, o Logos, se fez carne e habitou no nosso meio. Então, o verbo Deus que se fez carne, a palavra encarnada veio para bem pertinho de nós, para falar conosco numa linguagem muito simples, humana, onde nós pudemos então ter uma sensibilidade acurada pelo Espírito nos nossos ouvidos para compreender as Escrituras. Nós sabemos que Lucas capítulo 24, versículo 45, então Jesus ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras. E o que é mais interessante, Jesus ali já havia sido ressuscitado. E Jesus disse uma coisa muito interessante depois, não para eles, mas para Maria Madalena, a primeira mulher que viu Jesus, e segundo a tradição, ela era uma prostituta, uma mulher assim que amava tanto o Senhor. Ela teve, segundo a tradição, irmãos, a Bíblia não fala isso, não mostra isso, mas segundo alguns historiadores, segundo alguma tradição, falam que Maria Madalena era uma prostituta. Desde a sua tenra idade, 16, na sua adolescência, já se prostituía. Então, ela sempre encontrou homens sujos, ela teve encontro com homens que
talvez fazia até então nojo para ela. Então, a primeira vez que ela encontrou o homem puro, ela desmaiou, foi o Senhor Jesus. E muitos usam aquele texto lá para dizer que cai para trás, quando o Espírito cai. Não, não é nada disso, irmãos. Esse negócio de cair para trás aqui, isso não vem de Deus, não é de Deus. Você analisar na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, você vai perceber que nenhum versículo vai sustentar esta inverdade de que as pessoas caíam para trás numa reunião. Jesus, ele se reunia com os seus discípulos e anunciava a palavra, e o coração dos discípulos ficava aquecidos, edificados, penetrados com a palavra que saía dos lábios do próprio verbo da vida, que João depois testemunhou na sua primeira carta, capítulo 1, os 3 primeiros versículos, que nós, com relação ao verbo da vida, nós contemplamos, nós ouvimos, nós tocamos o verbo da vida. Olha que privilégio foi João ali. Mas então, quando Jesus apareceu ressuscitado, Maria Madalena foi a primeira mulher que viu o Senhor ressurreto, porque ela amava tanto o Senhor. Ela, depois que teve aquele encontro com Jesus, irmãos, e todas as vezes que nós temos um encontro com o Senhor Jesus, são encontros transformadores. O ladrão da cruz teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. E tantos outras vidas na época de Jesus, e hoje também, quando nós levamos Jesus às pessoas, se elas receberem o Logos, a verdade, o Evangelho da graça, aquilo que é anunciado, as suas vidas são vidas transformadas, são vidas que são libertas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É das trevas para a luz, da ignorância espiritual, do entendimento em trevas para agora ter uma iluminação da luz da vida que penetra. Quando esta luz, que é o próprio Senhor, eu sou a luz do mundo, entra em nós, João 1, versículo 11, vai dizer que ilumina todo o homem, não é todo o homem, é o homem todo. A luz, ela penetra em nós, ele é a vida, ele é a luz da vida. Tem muitas luzes que não é a luz da vida. Por exemplo, onde nós estamos aqui nesse local de reunião, essa não é a luz da vida. Essa luz é gerada pela energia que chega até aqui, então clareia. Mas essa luz aqui, quando nós sairmos hoje, nós teremos que apagar essas luzes. A luz da vida nunca se apaga. Essa luz da vida está em nós. Ele diz assim: quem me segue não andará em trevas. E nós pensamos que temos que seguir um pastor, né? Temos que seguir uma religião. Não é nada disso, é seguir Jesus. Ele falou assim: olha, quem quiser vir após mim, me seguir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, vem e segue-me. Seguir a Cristo, nós seguimos uma pessoa gloriosa, o Senhor Jesus, nós não seguimos a homens. Hoje a gente percebe que há muitas pessoas que estão debaixo da cobertura do pastor. Meu Deus do céu, que absurdo é isso, irmãos? Isso não existe na Bíblia. Estão me compreendendo? E tem muitos que se intitulam: eu sou aqui uma pessoa muito poderosa. Gente, imagina só se vocês dependessem da minha cobertura espiritual. Aquilo que eu faço pela igreja é interceder pela igreja, para que Deus abençoe vocês, para que Deus forme Cristo em vocês, para que Deus ilumine a mente de vocês, para que Deus coloque desejo no coração de vocês, para que vocês tenham o desejo de ter prazer neste Logos, palavra de Deus. Como Davi sempre dizia: ó, como amo a tua lei, é minha meditação todo o dia todo ele meditava na palavra, porque ele tinha prazer na palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui, irmãos, alguns detalhes interessantes. Voltando ali a Maria Madalena, irmãos, vocês se recordam que ela, quando viu o Senhor se deu a reconhecer, porque Jesus a chamou pelo nome, Maria. Ela viu aquele homem ali, naquele jardim. Interessante, né? O pecado entrou num jardim do Éden e ele saiu ali no jardim. Claro que foi na cruz, Monte Calvário, mas depois Jesus foi sepultado onde tinha um jardim. E Maria Madalena viu aquele homem, perguntou para ele, era Jesus, mas ela não reconheceu, porque se Jesus não se revelar a nós, nós nunca vamos conhecê-lo, irmãos. Então, ela perguntou para aquele
que ela tinha como jardineiro: você não viu onde sepultaste o meu Senhor, que eu vou lá trazê-lo? Tiraram o corpo do meu Senhor, roubaram, levaram. Me mostra se o Senhor viu, que eu vou lá buscar, vou trazer de volta aqui. E ela amava tanto ele, mesmo que depois que ele havia morrido, ela estava ali, desejosa por vê-lo, por contemplá-la. Lembra que Jeremias vai dizer o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você tem essa ânsia, este desejo, como diz o salmista, a minha alma, 42:1, a minha alma anseia. Primeiro ele fala, tem sede. A minha alma tem sede de Deus. O meu interior anseia pelo Deus vivo. Estão me compreendendo? Irmãos, será que nós temos essa sede pelo Senhor? Como tinha Maria Madalena, aquela mulher ali. Aí depois Jesus então, ele sabia a ânsia dela, o desejo dela, porque ela o amava profundamente, um amor assim tão incompreensível. Então ele diz para ela, Maria. Aí então as escamas dos seus olhos caíram por terra, ela pôde contemplar o Senhor ressuscitado. Disse, Rabone, quer dizer mestre. E Jesus disse para ela, não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Mas aí Jesus deu a ela uma incumbência. Mas vai dizer a meus irmãos. Agora Jesus poderia dizer que os discípulos, e também nós, éramos seus irmãos. Diz aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai e o vosso Pai. Subo para o meu Deus e o vosso Deus também. Então, queridos, que coisa maravilhosa. Vocês se lembram quando Maria estava grávida do Senhor Jesus, foi visitar Isabel? Quando Isabel a viu e a contemplou, depois a saudou, Maria saudou Isabel, a criança de Isabel saltou no ventre dela. Interessante, depois tem um cântico de Maria, vocês se lembram? Lá em Lucas, capítulo 2, algo ali nos chama muito a nossa atenção, porque Maria começou a louvar. Primeiro Isabel diz para Maria, bem-aventurada que creu, porque nela se cumprirão as promessas de Deus. Bem-aventurada, profundamente feliz é quem creu. E vocês sabem que a palavra crer significa unido, aquilo que eu creio. A palavra crer significa receber algo da palavra. João 1,12, a Bíblia diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no meu nome. Percebe que receber e crer são duas palavras que estão bem unidas? Mas a todos quantos o receberam, Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer no nome, nome aqui é a pessoa de Cristo. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela está crendo no Pai e no Espírito, porque a Trindade nunca vão estar separadas. Três pessoas, uma mesma vontade, um mesmo desejo, é lindo demais, irmãos, e nós fomos chamados para ter comunhão com a Trindade. Então, primeiro lugar, guarde bem isso, Deus nos chama para crer na sua palavra, ou seja, em seu Filho. Por quê? Vocês se lembram que Romanos 10,17, um texto conhecido nosso, que a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Quando nós começamos a ler as Escrituras, há um acréscimo de fé em nós. O Espírito Santo, no momento, naquele instante que você pega a Bíblia pela manhã, tarde ou à noite, quando você abre as Escrituras, pelo menos eu tenho essa convicção, e é assim que eu compreendo da parte do Senhor, que naquele instante, eu sei que eu não tenho capacidade, ninguém tem, para compreender as Escrituras se Ele não revelar.
Eu posso ser um grande teólogo, lendo a Bíblia, sabendo todas as histórias, Nicodemos, de Davi, de Samuel, dos profetas, da lei. Eu posso ser um exímio pregador e falar a respeito disso, com bastante inteligência e intelectualidade. E muitos sairão talvez aqui admirados. Olha como aquele irmão conhece a Bíblia. Mas conhecer a Bíblia não significa conhecer o Senhor. Porque, irmãos, a palavra fala, em 1 Coríntios capítulo 1, que a sabedoria deste mundo, o mundo por sua própria sabedoria, não vai conhecer a Deus, jamais. Pelas pesquisas e por tantas outras coisas, não é por revelação. O dia que o Espírito Santo revelar, e Ele já revelou aos nossos corações, a sua palavra. Então, essa experiência de revelação não é assim doutrina de igreja. Eu sei que tem algumas igrejas que têm suas doutrinas que são de homens, e faz um monte de manipulação para deixar as pessoas ali presas no cabresto. Há muita gente assim, doutrinas rígidas, doutrinas terríveis. As pessoas ficam presas na religião, porque se sair da religião serão amaldiçoadas. Então ela fica na base da ameaça. Deus não quer nada disso, irmãos. A palavra fala que, João capítulo 8, verso 36, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo escrevendo aos Gálatas 5, versículo 1, capítulo 5 de Gálatas, verso 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, permanecei firmes na liberdade. Nós vamos ver aqui depois, nos libertou de quê e para quê? Agora, se nós podemos ter um conhecimento das Escrituras Sagradas sem crer na palavra de Deus, e nós precisamos de crer, a nossa crença, nós só iremos crer, não é porque você quer crer, é mediante a graça de Deus. Tem um versículo que é tão maravilhoso, deixa marcado aqui com o seu dedo, abra aqui em Atos, o próximo livro, próximo livro de Atos, capítulo 18, vamos ler um versículo aqui, irmãos, o versículo 27, a história todos nós já conhecemos, uma história muito interessante de Apolo, que ele era um pregador eloquente, um pregador poderoso nas Escrituras, era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então, aí no verso 26 fala que ele começou a falar, e ele falava ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Depois nós vamos falar o que é uma pregação precisa, o que é uma pregação exata, para vocês compreenderem. Há uma diferença aqui. Agora, versículo 27. Querendo ele, Apolo, percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Como que nós vamos crer, irmãos? Nós temos, Paulo fala em Romanos capítulo 3 que nós somos inúteis para viver uma vida cristã, inúteis para crer no Evangelho da Graça, porque se Ele não revelar a sua graça para nós não vamos conseguir crer, porque creram aqueles que mediante a graça haviam crido. O Espírito não pode dizer uma coisa aqui e dizer outra lá diferente. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, quando a graça foi revelada ao meu interior, essa graça me levou a crer. Primeiro, vamos colocar aqui, eu sou um pecador, ouvi o Evangelho da Graça. No momento em que eu estou ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo traz a revelação da graça. Porque senão, volta lá para o nosso texto básico, esse versículo aqui não faria sentido. Porque se nós estamos espiritualmente mortos, enquanto não nascermos de novo, como que nós vamos crer? Nós não temos uma aptidão para crer. Não tem como.
Nós podemos ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, frequentar uma religião, aprender uma série de mandamentos e regras, mas não teremos aquela aptidão para crer. Eu criei, mas se não for pela graça. Porque olha o versículo 18 de João 13. Quem nele crê não é julgado. Aqui dá uma ideia que você vai crer. Agora, uma pessoa espiritualmente morta, como que ela pode crer? Mediante a graça. Pela graça vocês são salvos. No momento em que o Evangelho está sendo pregado, irmãos, é o Evangelho que salva as pessoas, não é religião. Religião, vou falar bem baixo aqui, religião é invenção do capeta. Nenhum religioso vai para o céu, nem evangélico, nem católico, nem espírita, nem budista, seja o diabo que for. Quem vai entrar no reino de Deus? Aqueles que creram, que foram atraídos no corpo de Cristo, que foram crucificados junto com Ele. O velho homem foi crucificado, foi morto, foi arrancado de nós, Ele puxou o nosso pecado para o corpo dele, e ali nós morremos. Houve uma justificação do tamanho de Deus, morremos, fomos sepultados, Romanos 6,4, mas ao terceiro dia fomos ressuscitados juntamente com Cristo e assentados nos lugares celestiais em Cristo. É a salvação eterna. Isso depende de mim e de você crer mediante a graça. Se nós não crermos nessa verdade, eu sei o destino de cada um de vocês: inferno eternamente. Estou fazendo ameaça não, irmão, isso que a Bíblia diz. Salmo 9, verso 17 diz que os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Entende? Então, quem nele crê é um crer pela graça. Você não peça graça para Deus. Senhor, me dá da tua graça. Essa é uma oração estúpida, sem senso. A graça já nos foi dada. 1 Coríntios 1,4, Paulo vai dizer o seguinte: a graça que me foi dada em Cristo. Então Ele já nos deu a sua graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a graça já nos foi dada. Então qual que é o nosso pedido então? Senhor, me dá da tua graça? Não, Senhor, se ela já foi dada, se eu não tenho, Senhor, revela a tua graça. É revelação. Lembra de Paulo, escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16? Eu não aprendi de homem, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque aprove ao Senhor revelar seu Filho em mim. Por que Paulo particularizou revelar seu Filho em mim? Primeiro, que a salvação ela é individual, ela é pessoal. Está pensando que você vai entrar de mão dada com seu marido lá na glória? Não vai não. Pensando que você vai entrar com sua esposa de mão dada na glória? Se os dois creram, pode ser que sim. Mas, queridos, se não creu, um vai ficar e o outro vai. Um vai perecer e o outro... Ah, mas como é que vai ser a minha vida lá na glória então? Será que eu vou lembrar dos meus filhos? Se teus filhos foram todos para o inferno, como é que você iria viver lá na glória sabendo que teus filhos estavam lá no inferno? Lá você vai ter consciência. Consciência. Você é uma alma. A tua alma é aquilo que você é. Você é uma alma. Somos almas viventes. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma vivente. A função da alma é vontade, pensamentos, emoções, uma série de coisas. É a alma. É aquilo que você é. E essa alma habita dentro de um corpo, que esse corpo, daqui uns tempos, anos, meses, ou talvez aí, não sei, talvez ele pode voltar. A morte na nossa vida é iminente. Quem pode garantir vida para cada um até amanhã? Não temos capacidade para isso. Tiago ele faz uma pergunta muito interessante, capítulo 4. Que é a vossa vida? É como um sopro, como uma neblina que logo passa. A nossa vida aqui é muito rápida. E nós vivemos cheios de inquietação, mas Cristo veio fazer uma obra em mim e em você, veio livrar você de você. Que Cristo maravilhoso! Então eu creio no Senhor, vou para a glória, mas os meus filhos não creram. Como é que eu vou viver com Deus o Pai, o Espírito
e o Filho na glória com os meus irmãos, sabendo que meus filhos foram para o inferno. Será que eu vou passar a eternidade chorando? Primeira coisa, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E o que mais? Tem algumas, Ele não vai tirar da nossa memória tudo, mas algumas coisas Ele vai apagar da nossa mente. Abram comigo, você quer ver esse texto? Abra comigo e deixa marcado aqui, lá no profeta Isaías. Vamos lá, final do livro do profeta Isaías, tem um texto aqui que vai ilustrar bem essa verdade. Isaías capítulo 65. Aqui, irmãos, neste evangelho do profeta Isaías, Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. Olha só, Isaías 65, versículo 17. Que coisa linda, irmãos. Olha o que vai acontecer. Então, a Bíblia, irmãos, é um livro maravilhoso. É um livro que tem aqui a resposta para todas as perguntas. Tudo tem uma resposta aqui. Qualquer pergunta que você fizer, Deus lhe trará uma resposta concreta, contundente, e nunca forçará você a crer. Quem força as pessoas a crer na base da ameaça são pastores que talvez nunca nasceram de novo. Estão aí pregando a Bíblia, mas não estão pregando a palavra de Deus, e levam a multidão porque pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. É um enganado enganando o povo, e vai todo mundo no pacote inteiro para o inferno. E aí a palavra diz assim, Isaías 65, versículo 17. Olha aqui, Deus falando através do profeta: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Você quer ir para o céu? Não, é um novo céu, é uma nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas e aqui agora para os regenerados, para os nascidos de novo, para os que têm Cristo formado no seu interior. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Oh, irmão, que coisa linda aqui. Então, eu não sei se você de fato já descansou no Senhor, já creu nele, porque se não creu, a incredulidade é uma tragédia, irmãos. É que a gente tem percebido, parece que as horas têm voado, passado muito rápido. Hoje pela manhã eu estava ministrando, então estávamos caminhando, mas depois cheguei em casa, sentei ali para dar uma analisada. Meu Deus, tantas coisas que ficaram para trás para a gente dizer. Nós vamos voltar, um dia, quando Deus quiser, voltar a falar sobre o pai e o outro filho orgulhoso. Muito interessante, irmãos. E aqui, queridos, naquilo que ele cria é maravilhoso, porque veja aqui o versículo 23 agora: não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. Porque ele disse lá em Isaías, se você ver depois o capítulo 54, verso 13 de Isaías, ele vai dizer o seguinte: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. A palavra fala de uma forma muito clara que crer no Senhor Jesus não é doutrina de igreja, doutrina de igreja não leva ninguém para o céu. Nós não somos salvos nem pela doutrina do novo nascimento, nós somos salvos por uma pessoa que nos faz nascer de novo, Cristo. Nós não temos patente de novo nascimento, porque às vezes as pessoas, só vocês que estão certos. Nós, pelo amor de Deus, misericórdia, eu nunca quis estar certo, eu quero acertar sempre o alvo e prosseguir para o alvo. Cristo é o nosso alvo, é o teu alvo, deve ser o alvo nosso.
olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos para o nosso texto básico lá, João capítulo 3, versículo 18. Vamos analisar esse versículo cuidadosamente para nós não comermos gato por lebre, irmãos. E então ele continua dizendo o seguinte: quem nele crê, esse nele aqui, o sujeito oculto é Jesus. Quem nele crê, quem nele está unido com ele, não é julgado. Irmãos, olha só, se você parar para pensar, diante da justiça de Deus, você tinha que ser condenado agora, eu e você, imediatamente ao inferno. Mas Cristo veio. E Ele veio com uma finalidade: trazer vida para nós, trazer Ele mesmo para nós. Ele é a vida. Ele disse: eu sou, João 14,6, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. É por Jesus. Ninguém vai até o Pai senão por Ele. Gosto daquele texto de 1 Pedro 3,18. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele é justo, morreu por nós injustos, então agora justificados Ele pode nos conduzir a Deus. Quando nós estamos louvando ao Senhor aqui em congregação, Hebreus 2 fala que Jesus se põe no nosso meio e canta louvores, nos estimulando a adorar o Pai, servi-lo com alegria e temor no coração. Então, quem nele crê não é julgado. Claro, nós sabemos que quando nós cremos que fomos inseridos ali no corpo de Cristo, nós morremos para o pecado. Se nós morremos para o pecado, o salário do pecado é a morte. Nós já morremos com Cristo para o pecado. Estamos mortos para o pecado. O pecado, diz Romanos capítulo 6, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você entendeu isso? Ele que disse. E Judas 1,24 fala: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Mas cadê Ele? Onde que Ele vai guardar? Ele está dentro de nós. Ele habita em nós. Ele nos guarda do pecado. Ele acende aquela luz vermelha, lembra assim? Quando você está indo assim, de repente, como aquele pastor que veio assumir uma comunidade numa cidade, e ele então fez a mudança, depois ele teve que ir para o centro, o carro dele furou o pneu, ele pegou o ônibus e foi. Chegou para pagar, ele deu lá e aquele cobrador deu troco errado para ele, 50 centavos a mais. Ele foi conferir, ele sentou e falou: puxa vida, o cobrador me deu 50 centavos a mais. Ele falou: 50 centavos não vai fazer nem falta para ele. E ele estava ali, o ônibus indo, quase chegando lá no destino dele. Aquilo começou a inquietar o Espírito Santo. Olha isso. Queridos, porque quem não é fiel no mínimo, não é fiel no muito. Jesus disse isso: se vocês não são fiéis no mínimo, vocês não serão no muito. Então ele foi lá e falou assim: moço, você me deu 50 centavos a mais, toma aqui. Pastor, você me conhece? Eu sou lá da igreja na qual você vai ser o pastor. Quando esse pastor desceu do ônibus, ele disse o seguinte: quase que eu traí o Filho de Deus por 50 centavos. Mínimas coisas. Nós gostamos de falar, de pregar, né? Deus é o Deus de detalhes, mas nós precisamos olhar para os detalhes também. São detalhes mínimos. Não, isso aqui, vou deixar aqui, é meu, ninguém vai saber. Já começa ali a abrir brecha para Satanás. Tem que ter esse cuidado, irmãos. E não vai dizer que você não sabia, porque o Espírito vai dizer para você que isto é mal. Essa história de ter pecadão grande, pecado preto, pecado cabeludo, isso não existe na Bíblia. O pecado é aquilo com que nós nascemos. As obras da carne são conhecidas, são manifestas. Aquela lista que vocês sabem lá de Gálatas 5, 22. Matar, roubar, tudo isso é fruto do pecado. O pecado é aquilo que você nasceu
com a natureza perversa, pecaminosa. O pecado habita no homem e gera pecados. Pecado é fruto do pecado. Como o Espírito Santo vai produzir o fruto: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Então isso é o fruto do Espírito. O pecado tem seu fruto que ele vai produzir também. É fruto do pecado. Então as pessoas não conseguem compreender, porque a Bíblia não é assunto para a gente tentar entender, compreendê-la, é para ser crida. Se você não tem a revelação de um texto, creia nele, sem compreender. Porque lembra de Maria quando foi visitada por aqueles anjos? Fico pensando, Maria, quando aqueles anjos do Senhor foi visitá-la: olha, você vai ser a mãe do Salvador. Eu? Como? Se eu não tenho marido? Eu sou virgem, eu não me relacionei com homem nenhum. A sombra do Altíssimo te envolverá e o que há de nascer de ti é obra do Espírito Santo. Ela: não entendi nada, mas o que foi que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, se cumpre em mim segundo a tua palavra. E ela foi grávida pelos ouvidos e gerou o Salvador. Ela gerou o Salvador dela. Que coisa interessante. Agora você tenta me explicar isso. Como que Maria gerou o Salvador dela? Maria não é mãe de Deus, ela foi mãe de Jesus. Maria era uma pecadora, porque ela declarou isto: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisava de um Salvador gerado por ela. Deus só usou ela, o ventre dela. Se ela tivesse uma relação com José, o seu esposo, depois que ela veio a se casar, Jesus não nasceria um ente santo separado dos pecadores, ele nasceria pecador, porque o sêmen de José no óvulo de Maria geraria um pecador, mas o que foi usado foi só o ventre de Maria. Mas qual o sêmen que foi? Do Espírito, a palavra. Fostes, 1 Pedro 1, versículo 23. Deixa marcado aqui, vamos lá para 1 Pedro 1, verso 23. Vamos verificar que há uma semente, um sêmen aqui, que diz assim, 1 Pedro 1, versículo 23. Palavra muito clara, irmãos. Diz assim: pois fostes regenerados, ou fostes nascidos de novo, ou gerados de novo. A palavra regenerado significa regenerados, gerados de novo, gerados agora pelo Espírito. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque fostes regenerados, não de sêmen, não de semente corruptível. Qual que é a semente corruptível? Um casal aqui, o mais novo casal que está aqui dentro hoje, se decidir ter um filho, vai nascer um filho corrompido pelo pecado. Porque o sêmen do homem, ainda que seja filho de Deus, mas o sêmen que o homem produz é oriundo do pecado. Então vai para o óvulo da mulher, vai nascer um pecador. Estão me compreendendo, irmãos? Então vai gerar um pecador, mas aqui não. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra, que foi a mesma palavra que entrou pelos ouvidos de Maria, só que lá literalmente ela gerou Jesus. A palavra, quando entrou em nossos ouvidos, ela trouxe Jesus para dentro de nós, mas pela fé. Agora, essa fé, ela vai se tornar concreta quando eu a alimento com a minha crença na palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu agrado a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? Crendo na palavra. Onde é que está escrito isso? Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe. Creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. E o versículo 6 fala assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Creia naquilo que Ele escreveu na sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Agora, o oposto da fé é uma palavrinha chamada dúvida, que eu já disse aqui no início. O que é dúvida? Duas vias. Nós podemos ter duas vias. A nossa via é a palavra de Deus. Duas vias significa também um coração dividido. Oséias 10, versículo 2 ali. Coração dividido, coração enganado, que o iludiu. Estão me compreendendo, irmãos? Então, isso aqui é muito sério. Vamos dar uma olhada aqui no Salmo 119, versículo 113. Gostoso passearmos pelas Escrituras, analisarmos, porque Deus, irmãos, Ele detesta, Ele abomina a duplicidade, entendeu? Olha aqui, Salmo 119, versículo 113, diz assim a palavra: aborreço, detesto, aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Está vendo, irmãos? Salmo 119, alguns atribuem a Davi, etc., outros a Asaf, mas quem inspirou foi o Espírito. Aborreço a duplicidade. Então nós não temos dois caminhos, não temos atalho para chegar até ao Senhor. É só um caminho, o novo e vivo caminho que Ele nos abriu, nos consagrou pelo véu, pela sua carne, foi pela morte de Cristo. Agora, irmãos, a incredulidade, ela nos impede de nós alcançarmos a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus? Vocês se lembram que Deus fez com que na pessoa de Cristo Jesus residisse, habitasse toda a plenitude da divindade. No Antigo Testamento, se você ler o Pentateuco, você vai, aqueles 5 livros, Pentateuco, 5 livros, você vai descobrir que aquele povo que passou pelo sangue, lá em Êxodo capítulo 12, verso 13, quando eu vir o sangue passarei por vós, ali é uma figura do cordeiro que foi sacrificado, foi morto, ali Cristo, vocês se recordam que é a 10ª praga, que eles tinham que matar o cordeiro, um cordeiro para cada família. Interessante isso. Um cordeiro para... O Senhor teve um cuidado em se preocupar em fornecer um cordeiro. Aquele cordeiro era uma figura daquele cordeiro lá de João 1:29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles tinham que matar aquele cordeirinho e lembre-se, irmãos, de passar o sangue na verga da porta. Imagina se aquela família fosse uma família que tivesse um filho ali, bandido, assassino, um monstro. Se tivesse ali um pai corrupto, uma mãe perversa. Imagina, eles tinham que colocar o sangue do lado de fora da porta, porque a palavra fala, meia-noite passarei por vós. E aí, o que é interessante, que Deus disse assim, em Êxodo capítulo 12, quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. Para quem que Deus olhou? Para o sangue. Não olhou para quem estava dentro da casa. Ainda que talvez aquela pessoa fale, não, hoje eu vou morrer também. Porque, nossa, eu sou tão pecador, cometi tantos pecados, matei uma pessoa, eu estou perdido, agora o anjo da morte vai me matar. Mas quando eu vir o sangue, passarei por vós. Queridos, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Não importa o tamanho que foi o seu pecado, você foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Creia nessa verdade e nunca esqueça,
quando Satanás tentar lançar seus dardos de acusação na sua mente, você é uma pessoa que foi regenerada, você morreu e ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida, e o sangue do Senhor Jesus, que obra completa, que obra plena. A cruz tratou daquilo que eu sou, o pecador, fui inserido em Cristo, morri, fui crucificado com Ele, o velho homem foi destruído, o corpo do pecado foi destruído, eu ganhei a vida nova pela ressurreição, e os meus pecados anteriormente cometidos, a palavra fala que eles foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Então a cruz trata com o pecador e o sangue dos pecados, que obra perfeita. E o Senhor Jesus está agora, Hebreus 9:24, diante do Pai com o sangue, fazendo propiciação pelos nossos pecados. Que bendito Cordeiro, que obra maravilhosa é essa. Então, meus amados irmãos, quando eu vir o sangue, passarei por vós. E aí depois eles tinham que, aquele cordeiro, assar o cordeiro para comer aquele cordeiro, para que no outro dia cedo eles tinham que ir caminho de 3 dias para o deserto. Cristo, Ele não só perdoa os nossos pecados, como também Ele é o nosso alimento para a caminhada. Ele falou assim lá em João capítulo 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Hoje, como é que nós vamos se alimentar de Cristo? Pela mesa do Senhor, pela reunião com os irmãos, a nossa fé tem sido fortalecida pela leitura da palavra, pela oração, oração individual, a sós com Deus, pela oração a oração comunitária, a oração congregacional, como o nosso irmão orou aqui na abertura. Então tudo isso faz sentido para nós, o corpo de Cristo, e é maravilhoso. Então, irmãos, mas o Senhor desejava com que aquele povo entrasse na plenitude de Cristo. Então, a plenitude de Cristo em figura lá no Antigo Testamento era a terra de Canaã. Canaã, quem entrasse na terra desfrutava das riquezas da terra, que é a plenitude de Cristo. Então, aqueles que ficaram com seus corpos prostrados no deserto, eles não entraram na plenitude de Cristo. Eram filhos, são filhos, vamos vê-lo na glória, mas eles não entraram na plenitude de Cristo, nas riquezas da terra, eles não desfrutaram. Foi só a família de Josué e de Calebe, aquela família. Então eles entraram, eles desfrutaram ali da terra, que era uma figura não apenas de Cristo, mas da plenitude de Cristo. E hoje, irmãos, qual que é para nós a plenitude de Cristo? Paulo escreveu assim lá em Efésios 3, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, Cristo tem riquezas insondáveis. Então, nós estamos em Cristo, Ele vai sendo formado em nós, estamos adentrando na plenitude. Então, aquele povo não puderam entrar por uma razão. Abram comigo em Hebreus capítulo 3, Hebreus 3, versículo 18 e 19. Olha que interessante aqui, irmãos. Então, diz assim, vamos ler o 17 também, para pegar todo o contexto aqui. Diz assim o versículo 17, porque se tem uma coisa que é veneno para Deus, é a incredulidade nossa. Deus, irmãos, incredulidade é o pecado que, penso eu, é o que mais insulta a Deus. Incredulidade é pecado. João 16,8 diz assim, quando Ele vier o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e dos juízos, do pecado, porque não creem em mim. E aqui o versículo 17 diz assim, e contra quem se indignou por 40 anos? O povo lá no deserto. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E por que eles pecaram? Porque não creram naquilo que Deus havia prometido para eles. Olha o 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes?
Agora, presta atenção no verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar. Qual que é a causa aí, irmão? Por causa da incredulidade. Incredulidade. No reino de Deus, se não crer, e para crer nós já temos a graça, mediante a graça vem um credo. Olha que Deus providente, que Ele faz tudo por nós, irmãos. Que Deus gracioso. Agora, irmãos, volta aí nesse capítulo 3 mesmo, olha uma advertência aqui, versículo 12. Hebreus 3, verso 12. Incredulidade é algo muito sério. Incredulidade é veneno para nós. Diz assim: tende cuidado, irmãos. Mas se é irmão, nós já não cremos no Senhor? Cristo é a nossa vida, aleluia, glória a Deus, que bênção. Mas irmãos, aqui a advertência é para irmãos. Tende cuidado, irmãos. Jamais, ou seja, tenha cuidado, para que jamais aconteça haver em qualquer de vós, qualquer envolve pastor, presbítero, diácono, diaconisa, louvor, pessoas do louvor, pessoa da pregação, cuidado aqui para que ninguém, envolve toda a igreja, para que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, e a incredulidade vos afasta do Deus vivo. O que nos afasta de Deus? É o nosso pecado? Incredulidade. Porque quando um filho de Deus peca, vai correr para Deus, porque Deus tem prazer na misericórdia. Agora, se tua vida está meio torta, corre para o Senhor. Vai correr para o pastor, vai para o Senhor. Fala: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, que eu pisei na bola, errei de novo. Ele é um Jesus Cristo amoroso, ou o barro caiu das minhas mãos. Ele pega e faz uma massa nova e faz aquele barro tão precioso, tão lindo, tão bonito, depois deixa ali um pouquinho, depois vai para o forno e você está consistente, aí ele coloca um tesouro. 2 Coríntios 4:7, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas, queridos, ele precisa de quebrar esse vaso, para que o tesouro seja visto para o mundo. Então ali ele vai quebrar, quebrantamento. Então é um processo maravilhoso do crescimento, irmão, se nós vermos os processos de Deus trabalhando em nós. Para isso temos que pedir ao Senhor discernimento espiritual, sabedoria para compreender, para perceber o que Ele está fazendo em nosso meio, principalmente na minha e na sua vida. Ele vai tratar comigo de uma forma, com você de outra, mas se você é filho, Ele vai tratar com você. Percebe? Então, coração de incredulidade. Então, irmãos, cuidado com a dureza de coração. Cuidado, a incredulidade é um grave perigo. A dúvida, ela fala de falta de fé e impulsiona para longe de nós o Pai, Deus, como nós acabamos de ler aqui. Então, menos fé, você vai ter uma coisa chamada medo. Mais fé, o medo vai se dissipando. Entende? Porque quando nós cremos naquele que é o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo o medo. Crer, estou unido a Cristo. Irmãos, essa união é tão preciosa. 1 Coríntios 6, verso 17. Muito bem. Aqui o pessoal está rápido na Bíblia, né? 1 Coríntios 6, versículo 17. Olha que coisa linda, irmão. Ele diz assim, 1 Coríntios 6, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Lembra quando Jesus disse assim, que Ele e o Pai é um? Então aquele que se une ao Senhor, quando cremos no Senhor, nós somos um com Ele. Eu e Cristo, será que nós temos ainda essa maturidade para dizer, eu e Cristo somos um? Com a mesma vontade, com os mesmos pensamentos, com palavras que glorificam o Pai. Está distante, né, irmãos? Está muito distante disso. E eu e o Pai somos um. Eu e o meu irmão mais velho, nós somos um. Estou aprendendo com o meu irmão mais velho, porque ele disse assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
vocês vão achar descanso. Irmãos, como que as pessoas podem rejeitar este evangelho? Como que as pessoas se recusam a crer no amor de Deus revelado em Cristo Jesus? E aqueles que não crêem, não acolhem o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2,10 diz assim, que vem com todo o engano e de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora, olha o que Deus vai fazer. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Como pode Deus trazer para as pessoas engano? Que Deus que é este? É o nosso Deus, porque as pessoas não acolhem o amor da verdade para serem salvos. O próprio Deus envia a operação do erro para elas crerem na mentira. E vão morrer, e vão ser julgadas, vai tudo para o inferno, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A Bíblia diz assim, através lá da carta Hebreus: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. As 7 cartas de Apocalipse, no último versículo de cada uma, no final de cada uma das cartas, está escrito assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem pessoas que não têm nem prazer de se reunir como igreja. Como que elas vão ser salvas? Eu vou quando eu puder, eu não estou afim de ir, não, eu não gosto, eu vou ficar. Gente, você não nasceu de novo. Se você não tem prazer na comunhão, você não nasceu de novo. Igreja, a palavra fala, abra em Atos, capítulo 2, eu quero mostrar esse versículo para vocês. Senhor, me liberta, me livra dessa incredulidade. 2:44. Atos capítulo 2, versículo 44. A Bíblia, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Presta atenção, irmão. Atos 2, 44. Todos os que creram, olha aqui, os que creram, não é aqueles que são frequentadores regularmente, vai para a reunião da igreja quando quer, não é esse que ele está falando. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que coisa linda, irmãos. E é um povo perseverante, versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Por que eles viviam assim? Porque o 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O dia que a igreja entender da parte do Senhor e responder ao Senhor, sim, Senhor, Ele poderá nos usar de uma forma extraordinária. Estão me compreendendo? Porque se a igreja começar a viver juntos, amando uns aos outros, o Espírito vai estar no nosso meio dizendo amém. Muitas coisas o Espírito fará no nosso meio, sinais, prodígios, curas, até ressuscitar defunto. Você não crê que Deus pode ressuscitar defunto? Crê ou não crê? E aí? Porque se 2 ou 3 aqui começar a fazer milagres, queridos, não precisa nem fazer propaganda, amanhã não cabe gente aqui. Por isso que nós não deixamos ninguém vir dar testemunho aqui na frente. Começa a dar testemunho aqui de cura. Tem pessoas que na comunidade foi curado de câncer, mas não vem dar testemunho aqui não. Por quê? Porque vai falar dela mesma. Eu estava assim, câncer, amém, Jesus curou, aleluia, glória a Deus. Mas a pessoa fala de si: eu era drogado, sabe, eu era um bandido, eu. Onde é que está na Bíblia que temos que ir lá na frente para dar testemunho? Nenhum versículo. Jesus disse assim, Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês vão dar testemunho de mim, não de vocês. Todas as vezes que Jesus curava alguém,
curava cego, vai e não fala para ninguém, não conte para ninguém, não fala. E nós queremos mostrar uma espiritualidade fajuta. Eu vejo coisa fajuta, porque hoje em dia tem pessoas que, por causa de testemunhos, foi lá na frente, aceitou Jesus, foi batizada. Esse tempo atrás eu atendi um assim, eu estou aí frequentando a comunidade faz mais de 8 anos, e se eu morrer eu vou para o inferno, eu preciso conhecer o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho então. O Evangelho é Cristo e a obra que Ele fez no Calvário, e inseriu você na sua morte, na sua ressurreição. Se você crê, você é salvo. Aí a Bíblia afiança uma coisa para você maravilhosa. Romanos 8:1 diz assim: agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Onde é que você está? Eu estou lá na igreja evangélica, tal. Você pode estar na igreja, está no meio da igreja, e você pode estar fora de Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos. Vamos orar e vamos para casa dormir. Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, lendo a Tua palavra revelada, Pai. Obrigado porque o Senhor tem um propósito com cada um de nós, nos levar a Cristo para que nele nós sejamos aperfeiçoados, para que possamos então cooperar com o Teu eterno propósito. Pai, obrigado por esse tempo de reflexão da palavra. Pedimos, ó Pai, que Tu estejas abençoando os nossos irmãos, cada um de nós, os nossos lares. Essa semana colocamos diante de Ti, Pai, que o Senhor abençoa cada detalhe da nossa vida, supre as nossas necessidades, porque o Senhor disse que iria suprir. Nós temos uma mania de querer ensinar o Senhor sobre a Bíblia, mas Tu és o Deus da provisão, o Deus que jamais permitirá que seus filhos amados passem por alguma necessidade, seja ela emocional, física e espiritual. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Pai, é o Todo-Poderoso. Tu habitas em nós, Tu nos amas, Tu fez tudo por nós. Leva-nos guardado para os nossos lares. E em Cristo nós oramos. Amém.